Oi gente, tudo bem? Bom, antes de iniciar esse vídeo, eu quero agradecer a todos pelo apoio, né, nos meus últimos vídeos aqui do canal. Eu passei toda a minha história, né, com o meu antigo relacionamento, tudo que eu vivi, as dificuldades e tudo. Passei nos últimos 2 vídeos que estão aqui no canal. Ficou faltando um, tá? Vocês me questionaram bastante sobre esse outro que ficou faltando. Pela minha consciência, eu decidi não postar esse outro vídeo, porque tem questões muito pesadas, não comigo, não com os meus filhos, tá? Mas com outras pessoas, envolvendo outras pessoas. Então, eu preferi não colocar esse outro vídeo, né? Porque eu sei que ou vai preso ou vai ser linchado e eu não quero me sentir culpada, eu não quero ter esse peso na minha consciência, tá? Então, o segundo vídeo, na verdade, né, que eu tinha gravado, eu decidi não postar, pedi conselho para algumas amigas. Teve uma até que falou, não, amiga, vai, posta, porque não teve pena de você. Mas eu acho melhor até eu não, sabe? A minha consciência, saber que a consequência ele vai colher na vida dele e eu não quero me sentir culpada por isso. Então, por isso que o terceiro vídeo eu não postei aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês as respostas de algumas perguntas que vocês me fizeram na minha aba de comunidade, tá? Eu coloquei uma foto minha e pedi pra vocês fazerem perguntas, as perguntas que vocês mais querem que eu fale aqui no canal, né? Então essas perguntas eu vou responder aqui pra vocês. E tem uma também que vocês não fizeram, por incrível que pareça, mas todo vídeo vocês perguntam a mesma coisa. Então nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre essa pergunta que vocês mais me perguntam. E eu quero pedir pra vocês pra vocês não saírem, pra vocês ficarem até o final do vídeo, porque eu tenho um pedido, né, algo que é uma questão muito pessoal, muito delicada minha, que eu tenho que falar com vocês no final desse vídeo, tá? Então vamos lá, eu tô aqui com o meu canal aberto e vamos para as perguntas que vocês me fizeram. Não vou pegar a sequência não, tá? Eu vou colocar aqui as que forem aparecendo pra mim. Então, a Daiane Silvestre, ela me perguntou se eu tô trabalhando com a fotografia e se eu já consigo me manter com elas. Já tô trabalhando, graças a Deus, já tô fazendo algum dinheiro com a fotografia. Já tô conseguindo pagar as minhas contas, tá? Mas me manter completamente com a fotografia ainda não, infelizmente. Mas sim, já tá me ajudando bastante. Qualquer trabalho que tá aparecendo eu tô pegando. A minha tia, como ela trabalha também com festas, né? Com decoração de festas, com eventos, ela também tá me indicando bastante, graças a Deus. Então, assim, tá aparecendo trabalhos pra mim, eu tô fazendo festas, que era uma coisa que eu não pensava em fazer, mas eu tô gostando. De verdade, eu tô gostando de fazer festas. Esse barulho é minhas gatas. Então assim, eu tô gostando também de fazer festas também, né? Ensaios por enquanto não estão me aparecendo muitos. Eu tenho duas possibilidades aí conversando e tal. Então tá indo, aos poucos tá indo, graças a Deus. Mas somente com a fotografia, por enquanto, ainda não. Mas com a graça de Deus, daqui a pouco eu consigo. Ela também me perguntou se eu já resolvi o problema dos canos da casa. Que eu gravei pra vocês em um dos vlogs. E não, gente. Tá só piorando, pra ser sincera com vocês. O rapaz que falou que tinha desentupido, tá só, tipo assim, fechando mais. Eu acho que ele só deu uma maquiada, sabe? E eu não consigo mais contato com ele. Ele me bloqueou e ficou por aquilo mesmo. Então, assim, eu acho que vai ter que ser o encanamento mesmo da casa. Eu não sei o que vai ter que fazer. Porque, assim, por exemplo, quando joga água lá no outro banheiro, esse banheiro aqui também começa a cheirar, sabe? Tipo assim, é alguma coisa no encanamento e eu não tenho como pagar pra ninguém resolver nada tão cedo. Eu não sei o que aconteceu, gente. Não sei se vai ter que quebrar os canos tudo, eu não sei. E a questão da água também. Aqui eu continuo sem usar no meu banheiro, porque vai ter que fazer eu não sei o que vai ter que fazer pra água vir, porque tá vindo com muito fraquinha, né? O vaso aqui, a descarga que eu consigo usar, a torneira também, mas com muito pouquinha água. Então, assim, o chuveiro não dá pra usar, né? E quando, por exemplo, quando liga lá no outro banheiro, liga
a descarga, né? Que eu acredito que a descarga venha também da caixa. Quando liga lá, aí aqui a descarga não funciona. Então, tipo assim, mas, né? Isso daí com o tempo, com a graça de Deus, eu vou conseguir arrumar. E agora que eu vi que teve sim uma pergunta sobre o tema que vocês mais me perguntam nos vídeos. Agora que eu vi foi a Francisca, tá? A Francisca Caires, ela me perguntou sobre o meu carro, né? E ela ainda comentou, o bichinho tava tão lindo. Então, meu carro lindo, né? Era lindo mesmo, gostava bastante dele, eu tava cuidando bastante dele. Teve, claro, uns arranhões, uns negocinhos, né? Porque aprendendo, né? Mas o que aconteceu com o meu carro? Vocês estão me perguntando muito. Me perguntaram também se o outro pegou meu carro, tomou meu carro, alguma coisa assim. Não. O meu carro tinha ficado lá, contei pra vocês na história que o meu carro ficou lá, ficou naquela confusão, naquela situação toda difícil, né? Mas quando eu mandei ele me enviar as minhas coisas, eu falei pra ele, o meu carro eu não vou querer. Por quê, gente? Uma coisa primeira que tinha me acontecido há algumas semanas atrás, porque como eu falei pra vocês, eu tava sempre treinando dirigir, né? Então, eu treinava direção sempre que eu podia. Na maioria das vezes eu tava gravando pra vocês. Porque eu conversava, meio que me fazia focar. Tipo, eu tenho que fazer isso. Eu falava pra vocês, eu vou fazer isso. E parece que eu me focava. Uma vez, gente, que eu fui dirigir, assim, teve uma vez ou outra, tá? Mas com os meninos. Mas uma vez que eu fui dirigir completamente sozinha, sem ninguém, sem gravar, fui dirigir. Na rua de trás, mesmo caminho que eu sempre faço, que eu sempre fazia, né? Fui dirigir na rua de trás de onde eu morava. Gente, eu tava dirigindo bonitinho. Eu lembro, assim, foi tão marcante isso que eu tava dirigindo bonitinha na rua. Daqui a pouco a minha cabeça viajou nos problemas que eu tava passando, na situação, tipo assim, o que eu ia fazer. Eu comecei a pensar. O carro tava reto. Quando eu me dei conta, tipo assim, eu esqueci que eu tava dirigindo. Quando eu me dei conta que eu estava dirigindo, o carro tava indo pra parede, pro muro. E aí quando eu acordei, tipo assim, parece realmente, eu fiquei no mundo da lua. Minha cabeça foi longe. E quando eu me liguei, o carro tava indo pro muro. Aí eu acordei assim, tipo assim, eu virei o volante com tudo. O carro passou embaixo de uma árvore embaixo, arranhou tudo, a lateral do carro, né? Gente, nossa, aquele dia eu falei, não, meu Deus do céu, o que acontece com a minha cabeça? Aquele dia eu fiquei preocupada. Porque assim, não é que eu não sei dirigir, eu já sei dirigir, prática eu estava pegando, mas a minha cabeça naquele momento eu falei, Senhor, eu fiquei com medo. E aí, quando tudo isso aconteceu, que eu falei, o meu carro? Era uma dívida que eu não queria, que eu não ia poder pagar, né? Não é nem que eu queria, que eu não ia poder pagar. E era um risco, né? Lá em Minas, as ruas eram vazias, era tudo mais tranquilo, eu conseguia dirigir com mais calma, pegar a prática com mais calma. Aqui em São Paulo eu não ia conseguir. Aqui é um trânsito, né, extremo. Então, assim, são tantas coisas que eu falei, Jesus, eu não quero meu carro aqui. E aí eu falei pro meu ex lá, falei pra ele, falei, você se vira, você dá seu jeito, você pode arrumar quem comprar, porque eu não vou ficar com meu carro, não vou ficar com a dívida, e também não vou usar o carro em São Paulo, né? E aí o amigo dele, né, porque ele, dane-se tudo, até isso, né? Ele jogou nas costas do amigo, e eu sou muito grata a esse amigo dele, porque ele fez muito por mim, enquanto o infeliz descartou tudo que ele pôde descartar, né? Tipo assim, jogou na mão de quem podia jogar. Ele não quis questão nenhuma pra ele. Então, assim, esse amigo dele... Então, esse amigo dele achou uma pessoa interessada em comprar o meu carro. E só que, assim, por enquanto ele tá pagando no meu nome. Não é o que eu quero, eu já falei com ele, né? Eu quero que ele transfere pro nome dele e tal. Tá pagando tudo certinho, graças a Deus. E é uma pessoa que eu até conhecia, né? Pelas trilhas, lá pelos passeios. Só que assim, quando chegar, eu acho que na sexta parcela paga, acho que tem 5 parcelas pagas até agora. Então quando chegar na sexta parcela, ele vai poder passar o carro pro nome dele. Então por isso que ele ainda não passou, tá? Mas a princípio, assim, graças a Deus tá tudo certo, ele tá pagando bonitinho. E assim que pagar a sexta parcela, eu vou passar o carro pro nome dele e a dívida também, tá? Mas por enquanto a dívida ainda tá no meu nome. Vamos com essa pergunta aqui também, que é mais séria e... O foco aqui não é ficar falando da outra pessoa, tá? Mas é uma pergunta que vocês me fizeram e foi
Meu canal 227 é o nome da pessoa, né? Do nome do canal. Ela perguntou como era o tratamento do embuste, deve ser embuste. Como era o tratamento do embuste em relação aos seus filhos na questão da alimentação, comportamento e como seus filhos reagiam? Chegavam a reclamar com você? Bom, eu falei um pouco assim por alto com vocês em relação a isso, né? No início, quando ele tinha tudo de mim, tratava meus filhos como um filho, né? Foi tudo muito bem. Foi assim, uns 3 dias só que realmente a cara tava fechada porque não queria que eu tivesse levado. Mas após isso, começou a tratar meus filhos muito bem. Quando o problema dele começou quando... aliás, a questão dele começou com os meus filhos quando ele começou a incomodar tanto com custos que eram meus sobre os meus filhos. Então ele achava ruim que os meus filhos comessem, ele achava ruim que os meus filhos tomassem banho, qualquer coisa, assistisse TV, meus filhos também ele achava ruim, então tudo ele reclamava. Mesmo eu pagando os custos, ele reclamava de tudo. Então aí eu comecei a tirar muitas coisas dele, né, como eu falei pra vocês, e aí começou a birra dele pelos meus filhos, né. Quando ele começou a perder as mordomias dele, a birra dele pelos meus filhos começou. Então aí foi quando ele começou a reclamar de tudo. Via defeito em tudo ele questionava, chegou a por várias vezes pedir pra mim, eu posso bater nos seus filhos? Eu falei, nem eu bato nos meus filhos, você tá louco, né? Então assim, me cobrava o tempo todo que eu batesse nos meus filhos, o tempo todo falava, você tem que levar esses seus filhos pro pai, então assim, coisas assim, sabe? Mas assim, nada de grave, porque nunca que eu vou deixar, são meus filhos, eu não bato nos meus filhos. Então assim, muitas coisas que ele quisesse, ele entendia que não, com os meus filhos não vai ser, porque eu sou mãe e se alguém tem que resolver, se alguém tem que falar, sou eu. No início eu até deixava assim, ele ter uma certa autoridade. Então, por exemplo, se ele falasse não para os meus filhos, é não. Então, no início sim, eu deixava ele ter uma autoridade. Quando ele começou a se passar, quando ele começou, tipo assim, a entender que, agora eu tô no comando aqui, e querer, tipo assim, abusar, aí não, aí eu fui cortando, eu falei, não, meu filho, não, aí parou. Aí meus filhos também começaram a entender que quem manda é minha mãe, e acabou, você pode falar o que você quiser, quem manda é minha mãe. Então assim, não que eu incentivasse meus filhos a não ter respeito, eu sempre incentivei meus filhos a terem respeito. Mas tudo assim tem limites, né? Você respeita pra você ter o respeito, né? Então a situação começou assim, a ficar ruim entre ele com os meus filhos por conta disso, né? Porque eu comecei a cortar muitas coisas, comecei a tirar a autoridade dele e foi assim que aconteceu. Mas não, ele nunca bateu nos meus filhos, essas coisas não, porque jamais que eu ia deixar. Nem eu bato nos meus filhos, quando eu dou uma surra, porque às vezes a gente dá, mas se eu dou uma surra nos filhos meus, eu fico com remorso o resto da vida. Vocês acham que eu ia deixar alguém encostar no filho meu? Mas nunca, né? Então vamos lá, deixa eu encontrar aqui as outras perguntas de vocês, que eu fiz alguns posts assim para vocês visualizarem. O canal Rotina da Família Oliveira 2510, ela me perguntou: oi Angélica, o que fez você criar um canal no YouTube e você pretende ficar morando aí em São Paulo ou não? Bom, o canal no YouTube, gente, eu tenho há muito tempo. Eu tinha um outro canal, eu fiquei com esse outro canal, eu acho que uns 3 anos. E ele visualizava bastante também. Eu tive vários vídeos que bombaram naquele canal, só que eu perdi. Veio uma mudança nas regras do YouTube e eu fiz algo que era considerado spam, que assim, eu comentava em vários vídeos e tal, pedindo pra seguir meu canal na época e tal. E isso começou a virar spam. E eu não sabia, né? Eu não fiquei atenta e tal. Então eu fiz isso que não devia e eu perdi aquele meu canal. Eu acho que ele tinha 7 ou 8 mil inscritos e tinha assim bastante visualizações, né? Eu fazia vídeos de sabão caseiro, uma coisa assim, né? Mas eu perdi aquele canal.
E esse canal que eu tenho hoje, nossa, eu acho que ele deve ter uns 7 anos. Não, ó, minha mãe faleceu, deve ter 8 anos, porque foi um pouquinho antes da minha mãe falecer, eu acho que eu criei esse canal. Então, assim, tem 8 a 9 anos esse canal que eu tenho agora, esse que vocês estão me assistindo, né? Então, assim, eu sempre gostei do YouTube. Eu conheci o YouTube lá no início, né? Quando tudo era mato. E eu gostei, eu vi alguns vídeos assim, naquela época ninguém nem recebia nada com isso. Eu vi alguns vídeos de pessoas ensinando a maquiar e mostrando o que tem na minha bolsa, essas coisas. Eu gostei, eu quis fazer. E eu comecei a fazer alguns, né? E aí, quando começou essa moda, tipo assim, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube, aí foi que eu, tipo assim, peguei um pouquinho mais firme, né? Comecei realmente a criar conteúdos pra começar a ter um retorno com os vídeos. Então, foi por isso que eu comecei com o canal, né? Bastante tempo, tá? Só que assim, eu nunca assim levei muito assim como profissão. É realmente algo que eu gosto. Tanto que desde o início, quando ninguém recebia, tava Angélica no YouTube. E se eu vou continuar em São Paulo? Sim, né? A princípio é o que tem, Deus me colocou para continuar aqui e é isso, né? Tenho a minha casa, tenho a minha vida, minha família aqui. O futuro a gente não sabe, né? O futuro, não sei. Angélica é inquieta, você já sabe que a Angélica é inquieta. Mas assim, planos de ir para outro estado não, tá? O futuro não sei o que vai acontecer, mas mudar de estado, não. Rio Grande do Sul, já falei pra vocês que é um lugar que era entre 2 lugares que eu tava quando eu decidi me mudar, né? Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Conheci Minas, gostei e tal, vou até fazer um vídeo sobre lá. Agora, Rio Grande do Sul era um lugar que eu gostaria também, mas não pretendo recomeçar em outro estado e uma nova história, não. Se for para recomeçar, que seja uma outra história e é isso. Mas não pretendo sair de São Paulo, tá? Não pretendo recomeçar em outro estado, não. A Edna comentou: você é uma pessoa incrível, Deus abençoe, seja feliz. Amém, Edna, obrigada, viu? Deus abençoe. A Fátima Gagliardi comentou: eu não tenho perguntas, só queria te parabenizar pela sua atitude. Obrigada também, viu? Deus abençoe. A Tânia Marcia comentou: oi, primeiro quero dizer que torço muito para você crescer no canal. Lá vai a pergunta: você é ligada ou pensa em ter filhos em um próximo relacionamento? Sim, ligada é laqueadura, né? Que você quer dizer, sou. Eu fiz a minha laqueadura, o Davi tinha, acho que não tinha nem 1 ano. Então o Davi tá com 12 anos, tem bastante tempo, né? Não é uma coisa assim que eu pretenda, não. Eu já vi falar que tem como, né, a gente ou fazer a reversão da laqueadura, ou fazer como que é? Tentar gravidez, aqueles processos, né, que eu esqueci o nome. Mas não é uma coisa que eu pretenda, não, tá? Mas eu sou operada assim, graças a Deus, né? Senão, sei lá, tinha mais uns 2, 3 filhos. A Luana Kiev perguntou: a empresa de vocês era em que ramo? Você sabe o valor que tinha em caixa? Ele te deu metade do valor que ficou na empresa? Bom, a empresa era no ramo de turismo, né? Não tinha valor em caixa, porque tudo que ele queria, nada era para investir, era tudo para guardar. A cabeça dele é só guardar. Então, todo o dinheiro dividia e guardava. Guardava o dele com ele e o meu com o meu. Então, assim, não existia caixa. Porque o que é o caixa de uma empresa? É para investir, né? Investir no futuro da empresa, essas coisas, e com ele não existe isso. Com ele é o dinheiro guardado pra nada, pra ficar pro banco. Só isso. E se ele me deu valor? Nada. Me deu nada. Tentei recentemente fazer um acordo, algo que ficaria legal pra ele e pra mim. Tentei, né, através do amigo dele, falei: vamos fazer o seguinte. Ele conversou comigo e falou: Angélica, o que você acha? Vamos tentar fazer um acordo, não sei o que. Eu falei: tá bom, então vamos fazer assim. Isso. Vai ficar bom pra ele, vai ficar bom pra mim, tá bom assim? Até agora eu não recebi nenhuma resposta, mas a probabilidade de aceitar um acordo é quase 0, né? Porque quando envolve dinheiro, a pessoa não pensa, não raciocina, não anda nada, né? Então, eu sei que não vai acontecer esse acordo, então é isso, né? A empresa ali
não tinha nada pensando no futuro da empresa, nem nada. É só pensando em guardar. Vive hoje para guardar, só isso. E o meu era para pagar. Pagava a conta, fazia comida e é isso. O outro guardava. A vida profissional dessa empresa foi isso. Bom, gente, e foram essas as perguntas que vocês me fizeram. Deixei algumas fotos na comunidade do meu canal para vocês me fazerem algumas perguntas e foram essas que vocês me fizeram. Agora, para esse final de vídeo, eu tenho uma coisa para falar com vocês. Quem me acompanha aqui, eu já comentei, né, depois que eu vim aqui para casa, para essa casa da minha avó, que tem uma dívida, né? Eu falei que a dívida era de quase R$1.000, né, de água. E que também tem a dívida de luz, né, da companhia de luz. Eu fui tanto na Sabesp, que é a companhia de água, quanto na Eletropaulo, que é a companhia de luz. Não é mais Eletropaulo, é Enel, aqui em São Paulo. Então eu fui nas duas companhias para ver o que eu conseguiria fazer, se eu conseguiria parcelar e tal. Quando eu fui na Sabesp, eu tomei um susto. Eu vou falar primeiro para você sobre a Enel, né, que é a luz. Foi recentemente que eu fui lá para ver como é que eu faria para fazer o pagamento, né, das dívidas que tivesse e tal. Parece que meu pai não estava pagando desde janeiro ou fevereiro, uma coisa assim. Não estava pagando nem água nem luz dessa casa. Então assim, já tá com como fala? Com processo de corte, tanto na água quanto na luz, tá? Porque ele não estava pagando desde janeiro ou fevereiro. Então, tá com quase R$600 para fazer o pagamento da luz. Bom, para eu trocar pro meu nome, eu tenho que fazer o pagamento das contas todas. E eu não consigo fazer o parcelamento. Eu não lembro exatamente porquê, mas ela falou que eu não consigo fazer o parcelamento. Então assim, eu só sei que assim, ai gente, é quase R$600 que eu tenho para pagar de luz, que eu não sei de onde que eu vou tirar, tá? E da água, que é o pior. Por quê? O da água eu falei pra vocês que era quase R$1.000, né? Porque a conta que tá vindo aqui, tá vindo sempre, tipo assim, 700 e pouco e mais a conta do mês. 700 e pouco mais a conta do mês. Aí eu fui ver, porque eu falei, nossa, 700 e pouco, né? Tipo assim, que dívida alta, né? De água. Só que não. Tem quase R$4.000 de água, de conta de água para pagar. O que que acontece? A moça falou que essa conta não é dessa casa. Esses custos não é dessa casa. O meu pai, isso tudo no início do ano, meu pai foi tentar resolver e piorou pro meu lado, né? Porque ele foi lá para mudar tudo pro nome dele e ele trouxe dívidas que ele tinha de casas de aluguel que ele morou, ele trouxe pro CPF dele. E aí quando ele veio para essa casa, meio que vinculou os débitos do CPF dele, vinculou com essa casa. Então assim, essas contas em atraso não são todas dessa casa. Aliás, a maioria não é dessa casa, é de casa que ele morou de aluguel. E aí, como ele ele não pagava das outras casas, a Sabesp puxou pro CPF dele e veio pra cá. Então, assim, eu não posso refazer um novo acordo, a moça falou. Mesmo assim, eu levei comprovante, né, que meu pai faleceu e tudo mais, os documentos. E falei, olha, eu não tenho como fazer o pagamento disso. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro para pagar essas contas. Pelo amor de Deus, me dê um caminho, o que eu faço? Porque isso é muito dinheiro, né? É um dinheiro que eu não tenho no momento. Aí falou que eu tenho que fazer o pagamento, ou eu posso tentar na justiça. Eu vou até ir atrás para ver se eu consigo alguma coisa. Mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu vou essa semana agora. Eu esqueci até o nome do lugar que eu tenho que ir, mas eu vou ver se eu vou, pra ver se eu consigo alguma coisa, né? Mas a princípio eu tenho que pagar esses absurdos de conta. Pra mim, assim, o mais assustador é a questão da água, porque é quase 4.000, né? E se cortar, eu tô lascada. Aí a moça, eu ainda perguntei, né? Pra moça não, pro rapaz, eu perguntei, já tem aviso de corte, né,
na água lá da casa. Aí quando eu fui, tem uma semana que eu fui. Ele falou, não, porque o acordo ainda não tinha sido quebrado. O acordo que meu pai fez, né? Só que agora eu acho que já quebrou, porque esses dias chegou aqui tipo assim, um negócio da Serasa falando que o nome do meu pai tinha sido, tipo, o nome dele agora tá sujo, né? Por conta desse acordo que foi quebrado. Então, agora oficialmente eu tenho certeza que agora vai ter o aviso de corte. Então eu tô aqui agora, gente, olha, quem me conhece aqui no canal, aqui no YouTube sabe, quem me conhece pessoalmente sabe, eu não sou de pedir nada pra ninguém. Eu não sou de pedir ajuda pra ninguém, eu acho que até, às vezes, até assim é um orgulho meu, mas eu não gosto, sabe, assim, eu sou nova, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu não tenho que ficar pedindo as coisas pros outros. Mas muitos de vocês falaram que queriam me ajudar, que queriam estar comigo nesse momento, nessa fase, queriam fazer alguma coisa por mim, teve até pessoas me falando pra eu fazer vaquinha online, e eu não queria, de verdade, eu não queria pedir nada, gente, mas no momento eu tô precisando, no momento eu tô, Senhor, socorro, porque da onde que eu vou tirar, né, praticamente 5 mil, eu já pensei até em pegar empréstimo, só que aí eu falei, e se eu não consigo pagar, aí surge o meu nome, que nossa, eu ralei tanto, gente, pra deixar meu nome limpo, eu tô assim, em último caso eu vou ter que pegar empréstimo, porque eu não sei o que eu faço, é muito dinheiro, né, quase 5 mil das duas contas de água e luz, e são coisas que nem era dessa casa, né, foi meu pai, que misericórdia, porque que ele fez isso eu não sei, mas tirou de um lado, trouxe pra cá, então assim, é algo que eu não tava prevista, não tenho de onde tirar, atualmente recebo a pensão dos meninos, mas é aquilo, né, que vocês já sabem, que paga quando quer, do jeito que quer, e eu não tenho, né, o dinheiro que eu tô recebendo aos poucos aí é o que tá me ajudando a manter as coisas com os meninos aqui e acertar as minhas contas pessoais, né, as que eu fiz de verdade. E dessa casa eu não sei o que eu faço. Então por isso que hoje eu tô aqui realmente pra pedir pra vocês, quem puder me ajudar com qualquer coisa, com qualquer valor, pra pelo menos eu tentar amenizar, né, essa questão. Se eu tiver que pegar empréstimo para complementar alguma coisa, eu vou pegar. Meu banco me disponibiliza, eu acho que 6 mil reais, se eu não me engano. Só que é aquilo, quem entende de banco sabe, né? Você vai pegar 6, você vai pagar 15. Tipo isso. E por isso que eu também não queria fazer uma dívida dessa, né? Mas eu não posso deixar meus filhos sem água, sem luz nessa casa. Eu não tenho pra onde correr, né? Se não aparecer dinheiro, eu vou ter que pegar empréstimo. E não era uma coisa que eu queria, né? Então por isso que assim, hoje eu tô aqui pra pedir uma ajuda também pra vocês nessa questão, né? Pra quem puder me auxiliar, quem puder me socorrer de alguma forma e me ajudar com um pouco que seja, né? Eu tenho muitas inscritas aqui que já me ajudaram por outras vezes, né? Assim, sem nem eu pedir, tá? Muitos me ajudaram assim, do nada. Angélica, eu quero te mandar um dinheiro. Angélica, eu quero fazer alguma coisa por você. Então agora realmente é o momento que eu tô vindo pedir uma ajuda pra vocês nesse momento da minha vida, né? Porque tudo foi assim, inesperado, né? Quem deveria ter feito algo por mim não fez, me deu um golpe do jeito que vocês viram. E graças a Deus, Deus tá cuidando de mim. Eu tô começando a ganhar, né? A ter um retorno, mas eu preciso de mais, e muito mais nesse momento, né? Pra eu não passar necessidade com os meus filhos aqui, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que estão sempre comigo, estão sempre me apoiando, estão sempre me ajudando no que pode, torcendo por mim, né? Me aconselhando. Vocês sabem que eu escuto. Todo mundo que me chama pra conversar, que tenta me aconselhar, gente, eu escuto. Eu agradeço muito o conselho, sabe? Muita ajuda de vocês, eu sou sempre muito grata. Então eu agradeço demais, sabe? A todos vocês que estão aqui comigo, que não me abandonam, mesmo às vezes eu sumindo aqui do YouTube. Tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!